Dentro do planejamento, né, uma das etapas é tu analisar a árvore que tu vai manejar, né? E tu identificando essa árvore, tu vai verificar qual que é o melhor tipo de intervenção a ser realizada. Se é uma poda ou se é uma supressão. Tá? Então isso é extremamente importante. Hoje, né, a nível tanto a nível, digamos, em local rural ou urbano, tá? Ou é supressão, que consiste na eliminação completa da árvore, ou é a poda, né? É a retirada, né, sistemática de alguns galhos que estejam formando a copa da árvore por algum motivo. Uma árvore que, por exemplo, tá doente, né? Tem galhos que perderam a função na árvore, uma poda, por exemplo, de levantamento de copa, rebaixamento de copa, uma poda direcional, uma poda de segurança e assim por diante. Então é extremamente importante tu analisar o ambiente, analisar a árvore que tu vai cortar, para que a partir daí tu tome, né, a decisão qual que é o melhor manejo a ser realizado. Se é uma poda ou se é uma supressão. Sempre temos que buscar, né, digamos, para minimizar o dano ambiental, para minimizar o impacto ambiental, o impacto visual, né, sempre é indicado que tu faça sempre a poda para restabelecer o crescimento dessa árvore. Só que vai ter condições que isso não vai acontecer, principalmente em ambiente urbano, né? Tu vai ter que fazer uma supressão, tá? Independente se é poda ou supressão, qual a técnica que tu vai estar utilizando. Então aqui eu trago para ti a técnica, o corte convencional, tá? A supressão de uma árvore através do corte convencional. Tá? Esse é o corte mais utilizado aí nos plantios florestais, árvores de reflorestamento e assim por diante. Ele consiste em 3 cortes. Tá? O primeiro corte é o nosso corte de profundidade ou corte horizontal. O segundo corte é o corte oblíquo, tá? E o terceiro corte é o nosso corte de abate, tá? Quais são as características de cada um desses cortes? Não é simplesmente ligar a motosserra e sair cortando, não vai dar certo, tá? Então tem toda uma técnica por trás disso, tá? Então o primeiro corte, o corte de profundidade ou corte horizontal. O que tu tem que levar em consideração para fazer esse corte? O diâmetro da tua árvore. Tu tem que levar em consideração, tá? Geralmente, esse corte, como o próprio nome diz, o corte de profundidade, tu vai trazer o teu conjunto de corte, a corrente e o sabre, para o interior da árvore num limite de até 30%, até 1/3 da árvore, tá? Então, para árvores de maior diâmetro, tu vai cortar um pouquinho mais, e para árvores de menor diâmetro, tu vai cortar um pouquinho menos. Ou seja, o corte de profundidade ou corte horizontal, ele vai variar entre 1/4 a 1/3 do diâmetro da árvore. Então, este aqui é o primeiro corte. Outro ponto importante, quanto mais próximo do chão tu fizer, melhor é, tá? Vai ter situações que a tua árvore vai estar num desnível de terreno, né? Aqui vai ter uma pedra, aqui vai ter uma cerca, tem as particularidades que a gente vai encontrar pelo campo. Tu vai se ajustar de acordo com a tua necessidade. Agora, via de regra, quanto mais baixo, melhor, tá? Isso é muito importante. Bom, fiz o meu corte de profundidade ou o meu corte horizontal. Vou então agora para o meu corte oblíquo, tá? Esse corte oblíquo, como o próprio nome diz, por ser oblíquo, ele vai formar um ângulo. E obrigatoriamente, o final desse corte oblíquo, tá? O final do corte oblíquo, ele tem que finalizar no final do meu corte horizontal, formando uma boca de corte, formando ângulo de corte, que varia aí entre mais ou menos de 35 a 45%, tá? Essa minha boca de corte aqui é o que a gente conhece pelo nosso entalhe direcional, ou seja, onde a boca está apontando, teoricamente é onde a árvore vai
cair. O objetivo é esse, tá? Então, de maneira bem objetiva, bem clara e bem direta, tá? A boca de corte, o entalhe direcional, ele é formado por dois cortes. Um primeiro, corte horizontal ou oblíquo, o corte horizontal ou de profundidade, que a profundidade dele varia entre 1/4 a 1/3, 1/4 diâmetros menores, 1/3 diâmetros maiores. E um segundo corte, que é o nosso corte daí sim oblíquo. Ele forma um ângulo, ele forma a boca de corte. E esse corte oblíquo, tá, ele tem que formar um ângulo de corte em relação ao meu corte horizontal de profundidade, variando aí entre 35 a 45 graus. Perfeito. Fiz a minha boca, fiz o meu entalhe direcional. Agora eu vou para o lado contrário da árvore, vou lá nas costas da árvore e vou fazer o meu corte de abate. O que é o meu corte de abate? É o meu terceiro corte, é o meu corte final, onde eu vou começar a cortar e botar a árvore pro chão. Aqui, esse corte aqui, ele tá, o meu corte de abate, ele tá de maneira horizontal, ok? Mas ele também pode ser oblíquo. Fica a critério de cada um, tá? O importante, tá? Se for horizontal ou se for oblíquo, a altura dele final, tá? A altura final dele, ou seja, quando a árvore começar a cair, tem que ser o quê? Ele tem que ficar uma distância de no mínimo 5 centímetros acima do meu corte horizontal, tá? De modo que, se eu fizer o corte, meu corte de abate, de maneira horizontal, eu já vou começar aqui nos 5 centímetros e só vou levar aparelhinho. De modo que, se eu fizer de maneira oblíqua, eu já tenho que ter o que? Um entendimento muito maior, que dependendo da inclinação aqui do meu corte, eu posso ultrapassar ou eu nem posso chegar nos 5 centímetros. Então isso é importante, tá? Ter esse entendimento aí de que tipo de corte de abate eu vou utilizar. Se é o corte aqui horizontal ou se é o meu corte oblíquo, tá? Isso fica a critério. O importante é o que? A altura final dele, 5 centímetros acima do meu corte aqui, ó, do meu corte horizontal, tá? Do primeiro corte que eu fiz. O que acontece quando eu estou fazendo meu corte de abate e a árvore começa a cair? Ela começa a pender para o lado que eu fiz a minha boca, o meu entalhe direcional. Ela não começa a rachar, a quebrar, começa, né? E o que eu atingi? Eu atingi o filete de ruptura. O que é o filete de ruptura? É a nossa faixa de fratura. É essa parte aqui, ó, interna da madeira, que está entre os 3 cortes que eu não toquei com a corrente, que eu não toquei com o conjunto de corte. Ou seja, é essa faixa de fratura, é esse filete aqui que faz com que a árvore caia de maneira devagar, tranquila e exatamente de maneira correta para o lado que eu fiz a boca. Então é como se fosse o meu corte de segurança. Tá? Então isso é muito importante a ser observado. Tá? Então começa a fazer o corte aqui, quando tu identificou que por si só ela começou a balançar, né, e começou a cair para o lado que tu fez a boca, para de cortar, tira a motosserra do teu corte de abate, trava ela e se afasta para a tua rota de fuga, de frente para a árvore e de costa para a rota. E só acompanha a queda da árvore. Isso é uma derrubada segura, tá? Livre de acidente, tá? Muito importante. A gente, para fazer a supressão das árvores, nós temos digamos, algumas ferramentas, né, de apoio, tá? Por exemplo, as cunhas de abate, tá? Por que é importante utilizar uma cunha de abate, tá? A cunha de abate, por exemplo, é para te auxiliar uma derrubada controlada da árvore, tá? É uma árvore, por exemplo, que ela está bem retinha, mas aqui atrás dela tem uma cerca de divisa, né? Tem um galpão e tu quer garantir que ela não caia para trás. Então, à medida que tu vai fazendo teu corte de abate,
tu vai introduzindo cunhas aqui no corte, tá? De modo que, se ela voltar para trás, ela fica sentada em cima da cunha, mas ela não tem o risco que de girar e cair para trás, tá? Então as cunhas, elas são indicadas para te fazer o abate, o corte, a supressão de árvores de maior porte. E para mim, introduzindo as cunhas aqui para o interior do corte de abate, tá? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o machado, tenho que ter uma marreta para ir, né, batendo a cunha. A alavanca também é um elemento utilizado, também é uma ferramenta utilizada para fazer a supressão controlada de uma árvore, só que ela é indicada, né, ela é mais indicada para árvores de menor porte, onde essa extremidade aqui, tá, que está achatada, tu, ao invés de colocar a cunha, tu vai colocar essa extremidade achatada dentro do corte de abate e na outra extremidade tu vai, com o teu próprio peso, né, tu vai forçar a derrubada dessa árvore. Só que para utilizar essa técnica, né, tem que ser uma árvore já de menor proporção, né, de menor tamanho, senão tu não vai surtir efeito a alavanca. E ainda temos a cinta catraca, tá? A cinta catraca é uma ferramenta muito importante, né, a ser utilizada sempre que tu identificar, por exemplo, que essa árvore aqui na base, onde tu vai fazer o corte, ela apresenta algum tipo de defeito. Ela pode estar rachada, ela pode estar, por exemplo, podre, ela pode estar com algum indício, por exemplo, de estar comprometida aqui dentro da base, o lenho está comprometido, está podre, né? Tem algum processo de oquidão, cupim, fungo, né? Uma árvore inclinada. Então, tu verificou, tá, que aqui ela pode se desestabilizar durante o corte, em alguma etapa desses cortes aqui. O que é importante tu fazer? Colocar cinta catraca. 2 pares de cinta catraca ao longo do diâmetro da árvore, tá? Em que altura, pessoal? Uma primeira cinta a uns 50, 60 centímetros a nível do solo, tá? E uma segunda cinta acima da primeira nessa mesma distância. Por quê? Que daí, se porventura ela rachar, ela quebrar, essa parte aqui da madeira, do tronco, ela vai ficar o quê? Presa dentro da cinta e tu não vai ser atingido, tá? Então essa análise também é importante fazer quando? No planejamento. Característica da árvore que tu vai cortar. É uma árvore que está sadia? Beleza. Não está sadia? Opa, fica esperto, né? Fica esperto e verifica a possibilidade de tu colocar uma cinta, um par de cinta catraca ao redor dessa árvore, tá? Muito importante, tá? Essa análise aí também para evitar qualquer tipo de acidente, né? Além disso, né, a gente já falou, mas só para reforçar, né, o tipo de equipamento que tu vai utilizar, tá? Em relação, por exemplo, ao tipo de ruído, né? E o tipo de ruído está muito relacionado ao ambiente que tu vai executar a atividade, tá? Seja uma poda ou uma supressão. Em área rural, por exemplo, não tem tanto problema, tá? Agora já em área rural, área, digamos, com uma densidade populacional já um pouquinho elevada, perto de hospitais, né, de escolas, talvez já vá haver restrição de tu trabalhar com ambiente que tenha pouco barulho. Daí já entra a questão da motosserra a bateria. Agora, não tendo essa possibilidade, tu vai ter que encarar o serviço com a motosserra, então com a combustão. Importância também da autonomia, né? Bateria hoje a gente sabe que é limitado, né? A carga ela vai se acabar à medida que tu vai utilizando. Já a questão do combustível vai acabar, mas tu tem lá no teu bidãozinho, né, um combustível extra. Então não tem um risco de tu ficar, por exemplo, sem executar a atividade por falta de combustível. Importância também de fazer sempre o transporte adequado e ter digamos assim, um mínimo, né, de conhecimento de manutenção básica, como nós vimos na videoaula anterior. E também a motosserra, né, ou a própria motopoda, né, o podador de galhos, ele é indicado, né, ele é utilizado também para fazer a poda de galhos, tá? Então, assim como existe uma técnica adequada para fazer a supressão, tipo de corte,
planejamento e assim por diante. E existe também a técnica adequada para te executar a poda de uma árvore, né? A poda de um galho, né? Quanto eu vou tirar desse galho? Quanto eu vou tirar dos galhos? Né? Como eu vou cortar? Qual posicionamento? Vou cortar onde? Quanto eu posso cortar de galhos? Né? Tem período certo para fazer a poda? Tá? Então, tudo isso são perguntas, né, que nós temos que ter a resposta. Então, nós temos que ter o conhecimento daquilo que a gente vai fazer. Tá? Então, o que tu tem que cuidar para fazer a poda de uma árvore? O básico, tá? E o essencial é aqui. É onde tem a junção do galho sobre outro galho ou do galho sobre o tronco, onde tem a crista e o colar. A crista e o colar são as duas estruturas responsáveis por cicatrizar a lesão ocasionada pela poda. Por mais bem feita que seja a tua poda, por mais bem afiado que seja o teu equipamento, por mais apurada que seja a tua técnica, qualquer tipo de poda que tu executa na árvore é um dano ambiental. E qual que é o nosso papel como executor ou como responsável técnico? É minimizar esse dano. Tá? Eu só vou conseguir minimizar esse dano preservando a crista e o colar. Então, por isso que é fundamental quando for podar um galho, que a parte onde ele bifurca, tu não machuque. Tá? Então, como é que eu começo esse processo para não machucar aqui? Eu vou tirando o peso do galho. Então, eu vou fazendo o corte dos galhos aos pouquinhos, tirando um pouco a ponta, depois vou para metade do galho e chegando aqui, ó, na base, na crista e colar. O que é a crista e o colar? Tá? São essas duas estruturas aqui, ó, crista, tá? É esse acúmulo de casca aqui, ó, na parte superior do galho, e o colar é o acúmulo de casca na parte inferior do galho, tá? O corte final no galho, obrigatoriamente, pessoal, tem que ser aqui, ó, um pouquinho antes da crista e o colar. Se tu cortar muito afastado, vai ficar um toco, tá? E não existe crista e colar na metade de um galho, tá? Se não tem crista e colar, não vai cicatrizar. O que vai acontecer? É uma porta de entrada para fungos, bactérias, ou seja, organismos que vão causar uma degradação na árvore, ou seja, não vai cicatrizar a lesão, tá? Ou seja, tu, além de tu fazer uma poda errada, tu aumentou o problema. Tu colocou, digamos, em xeque, digamos assim, a sobrevivência dessa árvore, tá? Isso é passivo de multa, é crime ambiental. Então tem que ter entendimento também de como fazer a técnica certa da poda, tá? Da supressão. Então, na poda, jamais deixar toco, tá? E jamais cortar aqui sobre a crista e o colar, cortar demais, porque se tu tirar fora essa capacidade que a árvore tem de cicatrizar a lesão, ela não vai cicatrizar. E da mesma forma, vai continuar o quê? Uma porta de entrada de fungos e bactérias, organismos patogênicos, degradadores, que vão causar o quê? Um problema ainda maior na árvore. Então é muito importante, né, além de ter a técnica correta, o entendimento, o conhecimento, fazer com o equipamento adequado. E onde é que entra a motosserra aqui? Tá? Ela tem que estar bem ajustadinha na regulagem. Tá? Porque começou a acelerar, quando tu tirar o dedo do acelerador, o que tem que acontecer? A corrente já tem que ficar parada. Se a corrente, tá, ficar se movimentando mesmo sem acelerar, ou ela está mal regulada, ou a embreagem está gasta. E pensa o seguinte, tu tá andando com a motosserra aqui próximo da árvore, ou da motopoda, e com a corrente girando, qualquer toquezinho aqui é um dano que tu vai causar na árvore. Então, por isso que é importante, tá? Além da técnica, além do conhecimento, tu sempre fazer o quê? Com o equipamento adequado, tá? Poda, preservar a crista e colar, não deixar toco, não deixar lasca. Isso é o fundamental para te o quê? Garantir que a árvore continue o seu desenvolvimento. Tá? Esse é o ponto chave. O corte final é esse aqui, ó, o corte liso, reto, sem toco, sem lasca,
Dessa forma aqui, a árvore, né, vai seguir o seu desenvolvimento, ela vai cicatrizar essa lesão e vai continuar a sua vida.